Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e o episódio de hoje é aquele episódio que você fica aguardando o mês inteiro para chegar, que é aquele episódio onde a gente vai revelar aí as novas causas, né, os novos nichos da advocacia que a gente está analisando e a gente está apostando também junto com os nossos clientes e vendo bons resultados acontecerem, onde a gente vai abrir mercado, vamos abrir o tamanho, como funciona a causa, vamos entrar nesses detalhes para quem de fato quer procurar aí por uma nova oportunidade de geração de resultado aí para o seu escritório. Só que hoje, como eu estou no comando desse Break Nights aqui, a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Além, claro, de abrir as causas, como a gente já está acostumado a falar e falar do tamanho do mercado, a gente vai dar uma adocicada aí nesse produto, tá? Basicamente, a gente vai falar sobre, além disso, como a gente faria, né, a nossa visão aqui de como a gente faria para vender esse produto, caso nós fôssemos vocês que estão aí ouvindo, os advogados. Então, como que a gente botaria esse produto na praça, como que a gente venderia isso, que tipo de estratégias a gente iria aplicar comercialmente falando em cada um desses produtos que a gente vai dissecar aqui. Então, cara, fica até o final, porque cada produto vai ter as suas especificidades, fechado? Para me ajudar, estou com o meu fiel escudeiro aqui, o Daniel Barbosa, o nosso gestor aí do time comercial também. Seja bem-vindo, Dani. Valeu, Vitão, pelo convite de novo. Boa. Então vamos lá, galera. Para a gente começar, vamos abrir aqui o primeiro produto, né, que a gente já tem. Eu vou começar puxando para esclarecer, claro. E, claro, se você caiu de paraquedas, você não está entendendo nada do que a gente está falando aqui de produtos, cara, a gente recentemente fez um movimento para nos transformarmos em uma plataforma de tecnologia, onde a gente para de prestar um serviço de marketing por si só e passa a vender um produto final do serviço de marketing, que é o lead, o contato especificamente. E, lógico, né, a gente já sabe que o que mais gera resultado, não é segredo para ninguém, é essa subnichada, né, essa especificidade dentro das áreas de atuação jurídicas. Então, a gente encontra, né, o nosso trabalho, além de vender o lead, é encontrar novos caminhos, né? Novos nichos dentro dos nichos que também geram resultado, geram escala, onde a gente chega e atualiza aí para os nossos clientes também esses produtos, tá? Então vamos lá. Produto número 1, ele é um produto interessantíssimo, que é complementar e, cara, pouquíssimo explorado, na minha opinião. Vejo poucos advogados, de fato, anunciando isso e se especializando nisso, versus a quantidade, obviamente, de advogados que atuam numa área como essa, que é a área civil, né? Que seria a maior área do direito nesse caso. Então vamos lá. O primeiro produto é sobre cidadania italiana. E o que acontece? Cara, cidadania italiana, vou deixar o Daniel falar sobre as vantagens que você deveria já saber caso você queira atuar nisso e usar isso no teu contexto de discurso com o teu cliente. Mas a cidadania italiana, basicamente, tem várias formas de conseguir. Muitas pessoas, por a gente ser um país, né, que recebeu muitos imigrantes na época, acho que era 1940, né, por aí, da Itália diretamente, cara, tem muita gente que é descendente direto de italianos aqui no Brasil e que não vive uma vida confortável, vamos dizer assim, aqui no Brasil e tem o sonho de ir para fora e morar fora do Brasil para conseguir uma condição um pouquinho melhor de vida, né? Ganhar em euro, por exemplo, e aí essas pessoas querem conseguir a cidadania para que daí sim eles consigam trabalhar sem a necessidade de um visto de trabalho diretamente, eles conseguem até melhores condições de trabalho também por serem cidadãos italianos. E só para abrir já os números do mercado, cara, a gente tem só, né, no ano passado, 2021, foram registrados 121.457 pedidos de cidadania italiana, tá? Pedidos, ou seja, pessoas que já foram lá, falaram com o advogado, passaram por esse filtro, né, de ter o direito de solicitar aí a cidadania e entraram 121 mil pessoas em um ano, tá? Nós estamos falando aí um mercado de um ano, tá? Essa tendência também pode ser observada, né, pela quantidade de brasileiros no país que já passa dos 161 mil cidadãos italianos com, né, nascimento brasileiro lá na Itália, beleza? Então, assim, cara, é muita gente, tá? Muita gente de fato que tem aí para conseguir a cidadania italiana. Dito isso, antes do Daniel abrir aqui para essa questão, eu já vou dizer que, cara, existem produtos paralelos, tá? Que a gente vai abrir também aqui, que circundam, são produtos, vamos dizer, satélites aí da cidadania italiana. Então, Dani, se você quiser contar um pouquinho agora, cara, quais são as vantagens de fato que existem, né, na cidadania italiana, para quem é cliente, como que você venderia isso na prática? Vamos abrindo isso aí já para a galera sobre esse produto. Excelente, Vitão. Acho que aí reside um dos principais pilares da parte comercial do escritório, que é você conseguir falar das vantagens que o seu serviço vai trazer para o teu potencial cliente. E no caso da cidadania italiana, cara, são várias que a gente pode pensar aqui. Primeiro, que é um dos passaportes mais poderosos do mundo, você consegue ter acesso a diversos países. Por ter a União Europeia, né, inclusive no caso italiano, você consegue trabalhar legalmente em qualquer país da União Europeia. Então, pensando que muitas pessoas vão embora para a Itália para trabalhar e tudo mais, se elas vão ilegalmente, elas não vão conseguir, talvez, os melhores trabalhos, né? Agora, se você dá essa possibilidade para ela, já consegue ter uma alocação um pouco melhor ali e ganhar, quem sabe, tão bem quanto.
Isso sem falar também em serviços públicos que essa pessoa pode ter acesso. Universidades, todo mundo conhece as universidades da Itália, né, que são muito boas. Saúde pública também, a Itália tem um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, inclusive. Então são vários benefícios que você consegue trazer para essa pessoa. Sem contar também que isso passa a ser hereditário, então ela consegue estender isso também para os filhos delas, os descendentes. Cara, muito bom, velho. Então, assim, essa lógica que o Daniel falou, ela vai também... Uma coisa que você pode trazer no seu discurso, né, nesse caso, que eu colocaria muito isso, que é assim, ó, a grande maioria não são os investidores, né? Como o Daniel falou, que o cara que tem 2 milhas no bolso sobrando para falar agora eu quero ir para os Estados Unidos ou eu quero ir para a Europa e quero comprar a minha cidadania italiana. Claro que existem pessoas que têm uma condição maior, mas você concorda comigo que, como sempre, distribuição de renda do Brasil, naturalmente são muito menos pessoas. Então vai ser muito mais difícil vender só para o rico esse produto, vamos dizer assim, sabe? E o que a gente faria nesse caso? Para os caras que não são ricos, mas que têm uma condição de pagar por um processo como esse para ir atrás ou estão correndo atrás disso para, de fato, ir para a Itália trabalhar, existe um medo que ele não sabe que existe, na grande maioria das vezes, que é essa falta de dignidade no trabalho. Porque, veja, conseguir o visto de trabalho é até fácil, tá? Não é muito difícil. Só que aí esse visto expira, e aí quando ele expira e você não consegue a renovação do visto, qual é o problema? Cara, que emprego que você vai conseguir não tendo visto, ou seja, não sendo um cidadão regularizado? Cara, é aqueles empregos, né, que a gente falaria que são exploratórios, basicamente. Então você recebe um salário muito pequeno, apesar de ser mais do que aqui no Brasil, mas você vive sob condições extremamente salubres, trabalhando 12, 14 horas por obrigação e não tem o que você possa fazer para exercer o seu direito ali. Cara, trabalhos às vezes que você não estaria sujeito se você fosse de fato cidadão. Então, existe esse risco que você já pode abrir para o seu cliente no momento de explicar por que você está oferecendo aquela solução para ele de conseguir a cidadania. Mas, claro, tem um outro detalhe, um outro lado dessa moeda que a gente acabou não mencionando aqui, mas que muito advogado já deve estar pensando, que é assim, cara, e os caras que não têm direito? Porque existe uma linha hereditária, acho que, se eu não me engano, para italiano é até avô ou bisavô, não lembro exatamente. E aí se o cara chega e fala, o meu tataravô era italiano, ou minha tia-avó de 3º grau era italiana, e a gente não consegue esse link direto, e aí, o que a gente faz para esse cara? Aí o que a gente pode oferecer para ele como uma solução também é, de fato, visto. Então, assim, um produto satélite, além da cidadania para as pessoas que não têm direito, é conseguir o visto para o cara. Né? Então, cara, pelo menos o visto eu vou te vender. Né? Já te explicando todos os riscos, o problema, como é que você faz para depois renovar e dar o caminho orientativo para essa pessoa, para que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor lá. Mas o visto é um produto que você poderia vender sem problema nenhum. Obviamente que não tem o mesmo valor, né? Eu não posso cobrar o mesmo ticket que um produto de cidadania, mas pense também pela lógica de custo de aquisição de cliente. A gente depois, num outro produto, a gente vai falar mais sobre isso, mas pensa assim, cara, é melhor 2 passarinhos na minha mão do que um voando. Né? Então, assim, por mais que eu perderia esse cliente por não ter direito, ele vai, vamos supor, eu já vi que ele está decidido para ir. Cara, por que não, então, vender um visto para ele e fazer com que ele vá com um pouquinho mais de segurança do que ele totalmente no seco e correr o risco de ser deportado, correr o risco de chegar direto na fronteira, ter pago o valor da passagem, que não é barato, e ter que voltar para trás. Já aconteceu muitas vezes o cara parar, né, na alfândega lá e os caras vão mandar ele voltar, porque ficou evidente que o cara está indo lá só para trabalhar e não tem nenhum visto de trabalho. Então, enfim, isso já por si só seria um produto satélite, mas além disso, pode ser que italiano não encaixe. Mas e a cidadania portuguesa? Também é uma que a gente já falou, que a gente já teve até vários cases de sucesso, cara, em cidadania portuguesa, que é um produto paralelo. Às vezes o cara não tem italiano, mas e se ele tiver parente português também? São imigrantes, né? Então é natural que aqui exista essa reunião de pessoas. E aí, cara, pode ser que eu explore a cidadania portuguesa. Não deu a italiana, vamos tentar a portuguesa. Não deu a portuguesa, vamos tentar o visto. Né? Então eu já tenho aí uma esteirinha, pelo menos, de serviços que eu posso oferecer para essa pessoa antes de descartá-la, antes de fato falar, cara, não tem o que eu posso fazer por você aí nesse momento. Tá? Uma dica final que eu posso dar nesse produto para a gente já partir para o próximo, cara, é o seguinte: por não ser um produto de valor de um ticket muito alto, cara, assim, a cidadania não vai passar muito dos 3 mil, 4 mil reais que você vai receber. Não tem percentual de participação, né? Porque é um produto, não é um produto de meio, é um produto de fim direto. O cara já vai te pagar para você fazer todo o processo, você vai fazer já a reunião de documentos, se o cara tiver direito, vai embora. Não tem muito o que fazer, é só uma questão de tempo. Então, não tem um êxito, né? Então, é um produto de fim, entre aspas, tá? Fim, meio. Mas o que acontece? Por ser um produto que o ticket médio não é tão alto, cara, tem 2 formas de você fazer isso. Ou você flexibiliza condições de pagamento para um pagamento à vista e você começa a pensar em geração de caixa. Então, assim, cara, eu vou cobrar mais barato do que R$ 3.500, que é a média do mercado. Eu vou cobrar R$ 2.900. Mas por cobrar os R$ 2.900, eu cobro pagamentos à vista. Então, aí eu consigo geração de caixa. Porque se eu fechar 10 clientes que seja pagando R$ 2.900, são 30 mil de entrada já está no meu bolso agora.
E também tem, claro, aqueles caras que querem fazer, tem que fazer a reunião de documentos ainda, então tem que ver se de fato o cara consegue achar algum documento que comprove o vínculo parentesco lá, parental, sei lá, para que você de fato depois entre com o pedido e esse processo de reunir documentos, muita gente não cobra, mas você já poderia falar, cara, vamos fazer então um valor de X no crédito parcelado, então eu cobro mais barato, vamos dizer assim, para o cara na entrada, mas eu cobro os meus 3.500 parcelado em tantas vezes. Se eu fechar mais 20 clientes dessa forma, de novo, eu crio recorrência além do caixa gerado. Então eu sempre tenho que ter condições de pagamento, isso é meio óbvio, mas é bom dizer sempre o óbvio, porque aí fica mais fácil de você ter as duas coisas na mão. Você ter caixa gerado, então você ter fôlego, né, para conseguir financiar, fundar uma campanha, alguma estratégia de aquisição, e ao mesmo tempo você também tem a sua recorrência, que é o que vai pagar suas contas fixas, né? Tipo o aluguel, o sistema que você usa, enfim, o teu despachante ou qualquer coisa do tipo. Esses custos mensais, esse parceladinho, é o que você tem garantido todo mês. Apesar do cliente às vezes já até ter recebido a cidadania dele, ele ainda está pagando parcelado aquele negócio. Quando você fala disso num volume, aí nós estamos falando também de um faturamento recorrente, um produto que você pagaria só uma vez na vida e nunca mais, tá? É importante pensar nisso. E aí o nosso próximo produto, então, é mais voltado para os advogados trabalhistas, né? Que é específico para um público trabalhista, que seriam as gestantes, né? Voltado para a estabilidade da gestante. Dani, conta um pouquinho para a gente mais sobre esse produto, qual que é, né, o racional por trás da causa em si, depois para a gente abrir um pouquinho dos números desse mercado, e o que a gente poderia fazer também para vender isso aí. Legal, então, é bem ligado, né, à licença maternidade em si. Então, essa lei ela visa justamente você trazer uma estabilidade para a trabalhadora que é mãe, né? Então, quando ela teve algum filho, teve alguma gravidez de risco, e são várias possibilidades que você consegue assegurar o direito para o teu cliente, inclusive antes mesmo dela ser contratada. Então, é vedado ao contratante ali, né, da pessoa, ele exigir algum exame médico para ver se a pessoa está grávida ou não, antes de fazer uma entrevista, né, ou coisas do tipo. E o mais bacana é que isso se estende não somente a mães biológicas, mas também a mães adotivas. Tem um tema do STF, basta fazer uma pesquisa jurisprudencial simples que vai encontrar lá, que o STF decidiu em 2016, salvo engano, que isso se estende também às mães adotivas. Então, se a mulher adotou uma criança, ela também tem direito a essa estabilidade no trabalho, ter esse afastamento da maternidade, coisas afins. Boa, muito bom, cara. E aí, falando um pouquinho dos números de mercado, né? Você pegou um censo do IBGE para a gente ter uma ideia de quantas crianças nasceram lá em 2021, para depois a gente fazer uma tratativa desses números, pensando na mãe e depois pensando no público do advogado. Sim, o dado que eu peguei aqui, que foi de 2021, foram 2.700.000 nascimentos, né? É óbvio que ali a gente vai ter que ver, né, quais dessas são trabalhadoras de fato, imagino que a imensa maioria, mas ainda assim você consegue pensar em serviços para todo esse público, sem dúvida. Total. Show de bola. Então, assim, se a gente pensar que, óbvio, né, teve mães que tiveram gêmeos, trigêmeos, etc., e vamos considerar que 2 milhões de mães, de fato, né, são um público-alvo, o Daniel falou essa parada da gente fazer esse filtro para saber quantas, de fato, estão em capacidade laborativa, ou seja, já estavam trabalhando, no caso. Mas ainda assim, como ele falou, tem produtos que você pode trabalhar em paralelo, mesmo sendo trabalhistas, cara, especializando especificamente nessa demanda para o previdenciário, existe também o salário maternidade, que são para as mães que não tinham algum tipo de emprego, algum tipo de estabilidade financeira no momento que tiveram os filhos. Então também dá para requerer esse tipo de benefício pelo INSS paralelo à questão trabalhista, né? Então, assim, se você pensar bem, esses dois serviços aparcam daí esse público inteiro de 2 milhões, que totaliza 1% da população brasileira inteira. Então, assim, cara, 2 milhões de pessoas é muita gente, tá? Para encaixar em um produto. Então, imagina assim, ó, pensando na lógica do funil. Cara, quanto mais gente, melhor. 2 milhões de pessoas é bastante gente. Então, acho que dá para sair negócio, com certeza, com um produto como esse. E, claro, né, tem uma facilidade ali, porque, veja, qual é o critério qualificatório? A pessoa está grávida ou não, né? No caso, existem daí especificidades de momento. Então, tipo, o cara mandou ela embora sem justa causa. E ela não sabia ou sabia que estava grávida no momento em que ela foi mandada embora. Opa, que a gente já pode pedir revínculo, né? Ou seja, recontratação dessa pessoa pela empresa. Ela tem obrigação legal de fazer isso. Além de você poder pedir indenização, mais um monte de coisa lá. Então tem bastante coisa para explorar dentro desse nicho, né, da gestante especificamente. Então, para os advogados trabalhistas e previdenciários, esse é um produto bem interessante também, tá? E até para estender para outras áreas, né? Você consegue pegar um gancho até para soluções ligadas ao direito de família
Então, quem garante que dessas mães, todas estão casadas, por exemplo, não está passando um processo de divórcio, que todas essas crianças já recebem alguma ajuda do pai, que ele paga pensão, que ela tem a guarda. Então, é um produto que você consegue trazer milhares no gancho, talvez depois ali, para estar vendendo para o teu cliente. Totalmente. Cara, isso vai dentro de uma coisa que eu já falei, acho que em pelo menos 2 podcasts aqui, porque o advogado agora, que é especialista, né, e sempre ouviu que ele tem que ser especialista, deve estar pensando, pô, então eu me lasquei para não falar outra coisa, né, porque eu não faço família, velho, e agora? Tem essa puta oportunidade aqui, e de fato tem mães que no momento da gravidez se separaram do marido e tal, ou enfim, da união estável que estavam ali, e cara, eu não consigo ajudar ela porque eu não sei fazer, né? Apesar do processo de divórcio ser relativamente simples, tem gente que não se sente confortável em fazer uma coisa que nunca tocou antes e já está há 10 anos especializado em previdenciário ou trabalhista. O que eu faço, cara? 2 coisas, velho. Primeiro, pare de pensar como advogado. Isso é muito básico, eu já falei isso várias vezes. Para de pensar como advogado, por quê? Quando você pensa como advogado, você pensa como operação. Então você pensa em dar viabilidade operacional para aquilo. Cara, não se preocupe com isso, porque depois que você conseguir o cliente, que você precisa se preocupar com isso. Porque veja, você está se preocupando com um problema que nem existe ainda. A pessoa não te contratou para fazer o divórcio dela. Por que você está preocupado com isso, né? Isso é uma mentalidade daí empreendedora da coisa. Então, assim, é o famoso PAD, né? Promete, depois cumpre, né? Então, assim, por quê? Porque, cara, se você não prometer primeiro e depois achar um jeito de cumprir essa promessa, seja com parceria estratégica, eu tenho certeza, cara, você formou com quantos advogados? Você não conhece um que faz família, velho? Ou alguém que você, dá uma fuçada e acha, com certeza você acha um cara. Então, quanto tempo você tem para fazer isso? Cara, se preocupe em vender primeiro. Depois você se preocupa em entregar o negócio e, cara, pô, mas como é que eu vou saber que vai ser com a maior qualidade, com a melhor coisa, com não sei o quê? Cara, não se preocupe de novo com isso, se preocupe em vender. Depois você se preocupe em acompanhar o processo, seguir junto, dar orientação, ajudar o seu parceiro ou quem for fazer esse processo para você, mas mude um pouquinho essa mentalidade, porque senão, como você viu, você perde muita oportunidade com a mesma pessoa, com o mesmo cliente, de monetizar mais o teu escritório e, obviamente, de gerar escala com isso, tá? E aí a gente parte, dito isso, né? Partimos para o último produto, que é o produto de partilha de bens. Então, veja, dentro do divórcio, que foi um gancho não intencional aqui, existe um produto da partilha de bens, né, que é especificamente uma parte do processo, que é quando você tem que separar os bens e etc, etc, etc. Eu vou abrir aqui um pouquinho os números do mercado, só para vocês terem uma ideia disso daí, do tamanho dessa oportunidade para quem atua dentro da área civil também e quer ter um produto, por exemplo, paralelo ao que a gente já falou lá no começo da cidadania italiana e portuguesa, que é o seguinte, cara, dentro do Brasil, o número de divórcios bateu recorde em 2021. Não sei se foi porque os caras ficaram mais tempo dentro junto, né, com as mulheres, ou as mulheres mais tempo junto com os homens, mas enfim. Saiu muito mais divórcios, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2021 foram registrados 386.800 divórcios, ou seja, quase 500 mil de gente se separando em um ano, tá? O aumento de quase 17% em relação ao ano anterior, de acordo com o próprio IBGE aí também, tá? E aí o que acontece, cara? Dentro do divórcio existem várias modalidades, né? Então tem o divórcio extrajudicial, tem o divórcio judicial, tem o divórcio em cartório, enfim, tem uma infinidade de coisas ali para fazer, mas é claro que todos que têm bens a dividir precisam fazer o processo de partilha dos bens. Isso pode ser um produto isolado, tá? Quando o cara quer fazer somente a questão da divisão dos bens durante o processo de divórcio, e ajudaria muito um advogado especializado nessa questão, porque isso também vai gerar vínculo com várias outras coisas e vários outros produtos também, tá? E aí, quais são esses produtos, por exemplo, que teriam relação? Vai ocorrer, por exemplo, a partilha de bens não só no divórcio, mas também no momento de inventário, principalmente no inventário quando tem vários bens da pessoa falecida que tem que ser inventariados e também ser partilhados, porque às vezes não tem um testamento dizendo para quem vai o quê. E aí tem que existir um acordo entre os herdeiros ali de como vai funcionar a partilha, qual vai ser a decisão relacionada aos bens, etc. Então, além do casamento, no divórcio no caso, e da união estável, também entra dentro do processo de inventário a partilha dos bens. E aí o que acontece? Na partilha dos bens, veja, se o cara já tem um processo de inventário rolando e às vezes o processo pode ser subscrito pelo advogado, existe a questão da dissolução do casamento em si, a dissolução da união estável, então o cara veio procurando primeiro, a maior preocupação dele vou me separar. Como é que vai ficar os meus bens, tá? Vamos pensar uma pessoa que tem uma condição financeira um pouquinho mais elevada e tem esse receio. Mas ele vai se divorciar, ele não contratou ninguém ainda para fazer o divórcio dele. Por que não jogar isso dentro do mesmo pacote? Por exemplo, né? Assim como também na união estável, tá? E aqui, para a gente falar da parte comercial, porque partilha de bens é algo relativamente simples, mas como vocês viram, cara, quase 500 mil de pessoas também, de novo, é um número muito grande de pessoas se separando, ou seja, fora o que tem de inventário, tá? De abertos também, então você pode considerar facilmente algo em torno de pelo menos uns 600, 700 mil pessoas que são público-alvo para isso. Mas falando da parte comercial, o que a gente faria aqui nesse caso? Tá? Eu vou abrir um pouco disso e o Daniel depois me complementa.
Mas no caso do divórcio, da partilha de bens e do inventário, eu, como advogado de família, procuraria principalmente em 2 momentos. Tá? Por ser um produto, de novo, mais fim do que meio, né? Não tem um êxito nessa ação, então não tem como pegar 30% no final, eu tenho que cobrar na frente. De novo, pensar na flexibilização de custo, né? De custo para o cliente, né? De valores que você oferece de proposta. Não estou falando para ninguém para sucatear o preço, tá, gente? Mas é para fazer uma jogada, pensando de novo em recorrência, porque o que acontece? Vamos falar aqui de funil, principalmente nessa causa, que é uma dúvida de muito advogado de família, uma dificuldade principalmente. Eu quero cobrar, Vitor, 5 mil para fazer uma partilha de bens no mínimo, tá? 4 ou 5 mil, nem sei quanto que está na tabela do OAB, deve ser mais do que isso. Mas vamos lá, 4 ou 5 mil no mínimo para fazer o processo. Legal, cara, mas você quer cobrar como esses 4 ou 5 mil? Eu quero cobrar à vista, obviamente, parcelado no máximo em 2 vezes ali, para eu não correr o risco de, sei lá, inadimplência ou não sei. Eu quero cobrar à vista, porque eu quero pagamentos à vista, porque eu preciso de caixa. Legal, cara. Só que agora, veja, depois de uma pandemia, quantas pessoas têm 5 mil no bolso, depois de querer se separar, inclusive, para pagar só a partilha dos bens, fora o custo que vai ter o divórcio, né? Todo o restante da partilha da guarda dos filhos quando tem, e os custos judiciais, etc. Não é muita gente, certo? Dá para vender, lógico, mas não é muita gente. Então, o que acontece? Vamos supor que a cada 100 pessoas que chegassem para você para interessados em fazer um processo de partilha de bens, quantas de fato tem 5 mil no bolso? Cara, vamos pensar, 10%, vai. Então você tem 10 chances reais de vender por 5 mil. Só que tem gente que está meio indecisa, está em cima do muro, porque, cara, divórcio não é uma coisa fácil, não é muito decisivo assim, tipo, já tem certeza, é isso mesmo, vamos embora. Tem muita gente que vai e volta, enfim. Advogado de família sabe disso melhor do que eu, causas de família, né? Então, por isso, cara, vamos pensar que, cara, você conseguiria fechar com 1, 2 clientes ali, nesses 5 mil, tá? Então, você faturaria de caixa 10 mil. Só que o que acontece? Esse cara ele vai te exigir tempo de trabalho, concorda comigo? Não vai fazer assim, tipo, beleza, vamos fazer um acordinho aqui, partilha de bens, assinado, vai embora. Cara, se é judicial, inclusive, vai levar às vezes 4 anos, 5 anos esse processo se arrastando. Você ganhou 4 mil na entrada. E esses outros 2 anos que você ficou trabalhando para o mesmo cliente? Você não cobrou nada. Então, tem gente que cobra os 4 mil de entrada e mais um valor recorrente mensal para fazer aquilo que eles chamam de acompanhamento do processo, né? Eu nem lembro como é que é o nome dessa sigla, mas enfim, acompanhamento de processo, muita gente já faz isso. Mas, cara, por que ao invés de você fazer isso, então, você já não parcela para esse cara esses 3, 4 mil de entrada, por exemplo, e aí a gente entra na lógica da custo de aquisição de cliente. Lembrando, você trouxe lá 100 pessoas. Essas 100 pessoas custaram a grana, velho. Vamos pensar que cada uma dessas custou no mínimo 20 reais, tá? Chutando muito para baixo. Então, você gastou 2 mil reais para trazer essas 100 oportunidades. Você já gastou, já saiu do seu bolso, já está lá no bolso do Google, do Facebook, sei lá da onde. Cara, você gastou 2 mil reais. Só que, na verdade, você teve chance de vender para só 10. Então, já sabe que esse preço aumentou um pouquinho por lead, tá? E você só vendeu para 2. Então, assim, cara, esses outros 98, 96 que você não fechou, eles custaram uma grana e você não vendeu nada, porque você não monetizou esse cara. Cara, por que você está se preocupando de novo? Quanto custou agora para trazer esses 2 clientes? Se você pegar os 2 mil, cada cliente custou milão, velho. É um custo de aquisição muito alto para quem cobra 4, 5 mil de processo. E aí o que você pode fazer? Eu baixo o preço, no caso eu faço uma flexibilização de pagamento. Então eu começo a cobrar parceladinho, tipo, cara, não cobro à vista, eu só cobro sempre parcela de 397, tá? Exemplo aqui. E aí com isso, ao invés de eu fechar 2, eu começo a fechar 20. E aí veja, eu passo a aproveitar os mesmos 100, cara, 10 vezes mais. Eu aproveito 10 vezes mais do que eu já estou pagando. Eu já estou pagando 2 mil para trazer 100. Só que agora, ao invés de eu vender só para 2, eu estou vendendo para 20, velho. Agora, imagina, 20 de 397. Vai, vamos arredondar a conta aqui, é 7 mil de faturamento. É menos do que os 10 que eu faria com aqueles 2 clientes, concorda? Só que agora é 7 todos os meses, durante 5 meses, 6 meses, 7 meses. Fora o que você vai vender no mês seguinte. E isso vai se acumulando, juros compostos, né? Então, chega numa lógica de 1 ano você fazendo isso, cara, quanto que você não tem de caixa recorrente numa ação, numa área que você não tem tanta recorrência, né? O cara entra, pagou, mas pode ser que mês que vem tenha uma dificuldade de venda, não consegui tantos leads, me fudi, não tenho mais caixa. Então, você ganha 2 vezes aqui ao fazer uma flexibilização como essa. Você se torna mais competitivo e naturalmente você fecha mais clientes dessa forma. Você ganha recorrência numa coisa que não existe de recorrência, né? É difícil criar algo de recorrência nesse sentido. E o efeito dos juros compostos lá na frente vai te ajudar muito, cara. Porque às vezes você não vendeu para ninguém, mas tem 15 conto que vai cair de parcelinha de cartão que você tem dos outros clientes que você veio fazendo esses 10 meses. Então imagina isso. Essa é a lógica que eu quero trazer. E de novo, custo de aquisição de cliente sempre tem que ser o mais barato possível. Só que para ser o mais barato possível, você também tem que melhorar suas condições internas do teu escritório. Não é cobrar o mesmo preço sempre. Cara,
testa algumas coisas, faz uma promoção maluca lá e vê quantos clientes você fecha. Se numa dessas você fechou o quíntuplo, o sextuplo de cliente, quanto que ficou agora o teu custo para trazer esses clientes? Muito mais baixo. E aí agora se torna mais interessante investir os mesmos R$2.000. Porque agora não me custa mais 1.000 por cliente. Então, com 2.000, eu traria só 2 clientes. Então, putz, eu quero 10 clientes. Então, eu teria que investir 10.000 fazendo essa conta, tá? Mas flexibilizei lá e agora cada cliente está me custando 300. Cara, com os mesmos 2.000 já... Você entendeu a lógica? Essa é a ideia que eu quero trazer aqui. E aí, Dani, o que você acha que você traria complementar a isso dentro disso que a gente já falou aqui? Olha, depois de tanta vantagem, fica até meio difícil de falar aqui. Mas depois que você trouxe esse cara para dentro, faz bastante sentido você também olhar para o LTV que ele vai deixar com você. Quanto que esse cara vai gastar com você? E essa forma de pagamento acaba deixando ele próximo. Então, pô, esse cara vai ter, vamos supor que você vai fazer ele vir pagar no teu escritório, né? Para você ali. Todo mês ele vai chegar ali, ele vai ter que fazer o pagamento para você e você está próximo. Problemas acontecem ao longo da vida da pessoa. Então, hoje ela, de novo, ela veio fazer o divórcio, mas dali a pouco pode ser que chegou muito perto dela se aposentar já, e ela já vai querer entrar com benefício. Ela pode ter comprado um imóvel, vai ter que mudar de casa, vai ter que regularizar aquele imóvel, e essa pessoa está próxima de você para você conseguir vender o seu peixe. É aquele famoso mais alguma coisa, né? Quando você vai no mercado, tem a mulher do carro assim, mais alguma coisa? Então, por muitas vezes pode ser que o cliente venha para resolver aquilo, mas se você faz uma pergunta muito boa para ele, e aí, você tem mais alguma dúvida, uma coisa que você está passando por aí, precisa de ajuda, suporte jurídico, a pessoa compartilha e você consegue pegar esse gancho para vender mais coisas para ela. E nessa de você flexibilizar o pagamento, você passa a olhar mais para coisas futuras. Então, é você modelar o teu modelo comercial de acordo com o teu cliente e não de acordo com aquilo que você acha que vai ser melhor. Totalmente. É aquela lógica máxima, né? Que quem precifica não é o dono da empresa, não é o dono do produto, e sim é o mercado. Se o mercado está disposto a pagar 1.000 e eu quero cobrar 5.000, cara, eu já posso esperar vender muito menos do que os concorrentes. É uma lógica natural de mercado, não é um problema só da advocacia isso, né? Mas é um problema geral. Até para a gente que é do marketing, isso é um problema. Porque é o que o mercado está disposto a pagar, cara. E é a percepção de valor que ele tem em cima daquilo que precisa ser aumentada. Então aí é o meu trabalho como vendedor para agregar valor para o cara, para que ele veja sentido em pagar 5 vezes mais do que está no mercado por 5 vezes menos, sabe? E além disso, claro, parece muito simples, né? Pô, então vou fazer parcelado aqui 397, é um exemplo, pode ser R$500, cara, não sei. Mas é muito simples, então, só fazer isso e fechou, coisa linda. Sim, cara, só que agora você tem que se preocupar por quê? Porque você vai mandar 10 vezes uma cobrança para esse cara. Ou seja, ele está recebendo uma cobrança, certo? Ele tem que pagar lá, no cartão de crédito dele vai estar lá 497, fulano e fulano advogados. Se você não gerou uma experiência boa para o cara depois da venda, ele vai falar, puta, que bosta, mano, dá vontade de cancelar esse negócio aqui. E o cara tem uma experiência ruim com o teu escritório. Por mais que ele vai te lembrar de você todo mês, igual o Daniel falou, porque vai aparecer lá na fatura do cartão de crédito dele, ou enfim, do boleto, sei lá. Cara, existe um problema muito grande aí, porque se você não está entregando uma boa qualidade de entrega, e o que é uma boa qualidade de entrega? Cara, às vezes é só ir falar com o cara. Sabe como é que tá funcionando, avisar dos prazos, conversar com ele, tomar um café, velho, sem um objetivo literalmente nenhum, sabe? É só estar próximo do cara, além da cobrança, aí você gera uma excelente experiência. Aí o cara paga sorrindo aqueles 497, 597, tantos R$1.000 que seja. Mas se você não gera essa experiência, você só se preocupa em botar para dentro, então, cara, fechou, vai para lá, fechou, vai para lá, fechou, vai para lá. Cara, os caras que ficam lá, em algum momento eles vão ficar satisfeitos com o negócio, porque eles queriam tirar uma dúvida, você demorou 5 dias para responder, 3 dias para responder. Você tem que dar atenção também para esse canal agora de pós, porque se você cobra na recorrência, você também será cobrado na recorrência. Eles vão exigir informações, porque ele fala, pô, doutor, recebi aqui mais um pagamento de 497, tá pago, tá? Como é que tá o meu processo? Aí você demora 3 dias para responder. Cara, qual é a experiência que o cara tem? No escritório, uma experiência de merda. Então, assim, eu não consigo reter esse cara. Então, por mais que o Daniel fale, né, o cara tem lá um imóvel para fazer, alguma coisa, ele vai falar, não vou falar que você é advogado, porque o cara não responde direito e tal, vou falar com outro aqui para ver se eu consigo resolver o meu problema. Então, você parou de ser o porto seguro do cara. É nesse momento que você precisa se preocupar também com a entrega. A partir do momento que você joga pensando no longo prazo, cara, é sempre esse jogo, né? Então, o que eu tenho que fazer para reter mais esse cliente? Como é que eu faço para reter mais esse cliente? Cara, entregando experiência. Como que eu faço para entregar experiência? Velho, viaja na maionese. Assim, era uma coisa que até pouco tempo atrás não era claro para nós, inclusive, aqui da TreeMind. Mas a gente começou a estudar bastante sobre encantamento. E o que é encantamento, cara? Mandar uma pinga pro cara, às vezes, se o cara gosta de pinga, é encantamento do caramba. Custou 20 pila para eu encantar esse cara. Para ele lembrar de mim. Então, assim, encantamento entra em várias linhas, mas a gente tem vários... A gente começou a criar metas, inclusive, de encantamento com os clientes que a gente já tem aqui dentro. Então, para você que já tem carteira, que é a grande maioria das pessoas que ouve a gente aqui, cara, comece a pensar quantas vezes você já encantou o seu cliente, além só da entrega, inclusive, do teu serviço, de um puta serviço de qualidade. Porque, tecnicamente, né, se a gente pensar bem, sendo bem humilde,
Um serviço de qualidade é a nossa obrigação de entregar, né? Não é um puta diferencial mais. Puta, eu faço um bom trabalho como advogado. Cara, você tem que ser um bom advogado. É a tua obrigação. Mas o que mais você pode proporcionar pro cara? Putz, velho, igual o André Besquiza. O cara é fera nisso. Mas ele falou assim, cara, quando o cliente consegue aposentadoria, eu mando ele vir aqui no meu escritório, a gente faz uma festa, a gente dá camiseta, a gente dá um brindezinho, dá algumas coisas, tem um kit da aposentadoria pro cara, canequinha, pantufa, um monte de coisa. Cara, tipo assim, custou para ele? Custou, velho. Mas quantas vezes agora esse cliente vai lembrar do cara que chamou ele no escritório para fazer uma festa do que eles conseguiram na ONSS lá, por exemplo? Fato. Entende? Então, assim, é importante, parece fácil as coisas, né? Parece que quando a gente fala aqui. Mas é legal trazer um pouquinho do choque de realidade, porque senão o cara sai fazendo e falou, pô, eu fiz o que vocês fizeram e me fudi, pô, não consegui, sabe? Então, assim, cara, se preocupe com isso, porque o jogo do marketing, o jogo de qualquer coisa, ele é um jogo infinito. Por que ele é um jogo infinito, cara? Porque sempre vai ser duas pontas que nunca encerram. A ponta da aquisição, ou seja, eu sempre preciso captar novos clientes para continuar crescendo, e a ponta da entrega, que volta para a monetização. Porque se eu não entrego, o cara não tem uma boa experiência o tempo todo, eu não consigo monetizar novamente esse cliente e ficar naquele círculo, sabe? Clientes que já são clientes, eu cobro novamente, eu consigo mais causas, tenho um canal de venda aqui. E clientes novos, que eu estou trazendo através de marketing, de atração e tal, que eu vou monetizar depois. Então, assim, são sempre essas duas pontas. Então, beleza, se eu faço um puta marketing, uma puta estratégia, capto o cliente pra caramba, mas eu não me preocupo na outra ponta, vai ser sempre correr atrás do rabo. Pô, cara, eu não consigo bater, eu chego num platô, sabe? Tipo assim, estou vendendo 30 contratos e faz 6 meses que eu não passo de 30 contratos. Cara, então para de se preocupar com novo e passa a se preocupar com o que você já tem, para aumentar o que você já tem. Ou o contrário, cara, eu já tenho 200 mil clientes, mas não chega mais nenhum novo na minha porta. Então, de novo, é sempre as duas pontas que você tem que estar e melhorar baseado nisso que a gente falou. Se não tem novo, cara, melhora a tua precificação, se torne mais agressivo e competitivo. E se preocupe também em reter mais esse cliente, entregar uma puta experiência para o cara, porque aí, de novo, você constrói de fato uma máquina que funciona o tempo todo. Show de bola? Maravilha. Gente, para dar um contexto final, então, essas foram as causas de lançamento aí do mês de junho. E o que acontece? De junho não, desculpa, de julho, né? E aí o que acontece, cara? Por que essas causas, você está se perguntando agora, são mais voltadas para a pessoa física em 100% do que a gente falou aqui? Cara, lembra que a gente falou nesse episódio de tamanho de mercado. Então, por mais que você também atue com o direito empresarial e você não queira, pô, mas a minha marca, o meu reconhecimento, eu quero ser visto como advogado empresarial, cara, todo mundo precisa comer no final do dia. Por que não, então, você criar um escritório paralelo, né, um escritório digital que atue em alguma dessas áreas aqui, pensando de novo em giro, sabe? Pensando em, cara, capital de giro. Eu não estou me preocupando tanto agora em construir um nome em cima desse produto e me tornar a maior referência em estabilidade de gestante. Mas eu preciso de giro no meu escritório, preciso pagar minhas contas. Se as contas estão difíceis no empresarial, para que bater cabeça lá? Se preocupa em criar algo de giro onde você não precisa mais estar o tempo todo preocupado em como que você vai pagar as contas do mês que vem, mas agora você tem mais tranquilidade para começar a pensar, cara, como que eu consigo captar agora mais clientes empresariais? Eu participo de evento? Eu patrocino alguma coisa? Eu faço aqui, eu vou ali? Você começa a ter esse tempo agora, porque esse tempo não existe hoje, porque o cara está o tempo todo preocupado. Puta, preciso pegar mais uma empresa mês que vem, senão estou lascado, não tem como pagar as contas. Então se preocupe com capital de giro também e faça uma coisa paralela, cara. As pessoas de fato não são assim tão preto no branco, tipo, ou você é isso ou você é aquilo, sabe? Tem como ter espaço para ser especialista em várias coisas, ter marcas diferentes para isso, inclusive. Cara, você pode ver várias empresas grandes fazendo isso. Então, por exemplo, a Unilever. O que a Unilever vende, velho? A Unilever vende uma lista enorme de marcas e de produtos que às vezes são até concorrentes entre si. Eu prefiro comprar a Omo, mas não compro, sei lá, Bombril, sendo que é a mesma coisa, a mesma empresa, sabe? Então, assim, criar isso ajuda você também a ter capital de giro, pensando como empresa e não mais como um escritório de advocacia. Show de bola? Esse é o meu recado final. Dani, quer falar mais alguma coisa aí para a galera? Compartilhar mais alguma dica? O ponto final que eu vou trazer aqui é justamente esse que você comentou, Vitor, amarrando um pouco as pontas, que é você se preocupar em gerar valor e sempre entregar valor para o teu cliente, sempre equilibrando esses dois pratos, né? Como eu sou da área comercial, é óbvio que eu vou puxar um pouco mais de saco para vendas, porque se você está vendendo bem, está entrando no cliente, está fechando negócio, com dinheiro dentro de casa você vai resolver qualquer coisa. Você vai contratar um bom CS, você vai contratar uma boa secretária, mas é muito importante, como você falou, ter atenção para a entrega também. E coisas que, por vezes, é muito simples. O advogado, isso começa desde a faculdade, cara. Tem muito preconceito, né? Qual faculdade você faz? Você faz direito? Porra, faz direito. Você é advogado. Sempre tem, poxa, é o cara chato, né? E se você gera esse valor para o teu cliente, que é uma coisa simples, é falar com ele.
Você conseguir falar a língua dele, você falar como é que está o processo, já vai trazer um baita diferencial para o teu escritório e isso vai entregar valor para que você consiga gerar mais valor também lá na ponta e fechar mais contratos. Show de bola. Galera, então, espero que vocês tenham curtido o episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você está vendo pelo YouTube, por favor, se inscreve aqui, dá o seu gostei, comenta o que você achou disso que a gente falou, dos produtos. Se você quer dar uma sugestão também, para a gente dar uma olhada no teu produto especificamente, olhar com mais calma para esses números e talvez, quem sabe, até trazer para um próximo episódio, fica à vontade, comenta aqui. Se você está ouvindo pelo Spotify e ainda não segue a gente, por favor, já clica aí no botãozinho de seguir, porque, cara, toda quarta-feira a gente grava episódios novos e toda segunda sai um episódio novo para a gente fazer, trazer atualizações além do que a gente já está fazendo aqui. Fechado? Fica ligado que sempre tem novidade para vocês, sempre insight muito bom, a gente busca gerar valor para você que nos ouve. Fechou? Galera, a gente vai nessa. Um abraço e até a próxima.